Olá! Você sabe quais são os acidentes domésticos mais comuns? Pasmem, 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Mas afinal de contas, o que falta? É informação? Pois é, eu tô aqui hoje com a Bianca Carareto, que é médica pediatra e vai falar pra gente quais são esses acidentes mais comuns e o que fazer para prevenir. O Ministério da Saúde, ele diz que anualmente 5.000 acidentes acontecem com as crianças e são acidentes fatais, né, que levam a óbito. E 110.000 acidentes com lesões que as crianças têm que ser internadas, hospitalizadas, né? Por que é tão grande esse número? Por que é tão comum? E o que a gente tem que fazer para prevenir esse tipo de acidente? Cláudia, o acidente doméstico é uma situação bastante comum em pediatria e a principal causa dos acidentes domésticos é a falta de informação, ou seja, de conhecimento, o que causa acidente dentro de casa e a falta de infraestrutura, ou seja, o ambiente não está preparado para prevenir os acidentes domésticos. Então, prevenção é a grande palavra dos acidentes domésticos. A gente trouxe aqui alguns objetos, né, para ilustrar esses acidentes e a gente vai mostrar como é que eles podem ser evitados, né? Sim. Primeiro, janela. As janelas, elas têm que estar protegidas, travadas, o ideal com tela de proteção, porque a queda de grandes alturas pode ser fatal. Mas as quedas dentro de casa, que também acontecem, é naquele momento em que a criança está numa situação elevada em relação ao solo, no momento de trocar fralda, às vezes brincando em cima de uma cama, na cadeirinha de refeição, né? E ela rola e cai. Como que a gente previne? Sempre supervisionando. Se for uma queda em que você notou que a criança teve uma sonolência ou que ela caiu e ficou desacordada, o ideal é chamar uma remoção. Então você não mexer na criança, ficar ao lado da criança e ligar para o resgate para que eles possam remover de uma forma adequada, né? Com imobilização cervical, para você não poder ter uma lesão cervical, não agravar o problema. Muito comum, os brinquedos que têm pecinhas pequenas, tá? Esses brinquedos, eles não são recomendados para menores de 3 anos de idade, tá? Olha o tamanho desse sapatinho. Tanto os bonequinhos pequenos e que soltam partes, tem carrinhos também. E também aquelas pecinhas de montar, também tem pecinhas muito pequenas. Para usar, tem que usar o adequado. Sempre na caixa do brinquedo tem a recomendação da faixa etária. A gente tem também os balões de festa. Eles são uma causa importante de sufocação e muito grave. A criança coloca o balão na boca, ele estoura, soltando uma partezinha para a via aérea. É um acidente muito grave, então a gente tem que evitar que crianças pequenas brinquem com balão. E uma outra causa são as sacolinhas. Essas sacolinhas aqui a criança pode colocar na cabeça e também sofrer sufocação. O que causa queimadura em criança? Coloquei aqui uns itens: o ferro de passar roupa, o fósforo e o fogão. Vou começar falando pelo fogão, porque isso aqui é muito importante, uma causa importante de queimadura em criança, que é cozinha. A gente está cozinhando, panelinha no fogo. O que a gente tem que fazer? Bom, primeiro que criança idealmente não deve estar dentro da cozinha quando a gente está cozinhando, né? É sempre bom deixar a criança afastada, sem estar na cozinha, mas caso esteja na cozinha, ó, panela sempre com o cabo para dentro do fogão, preferencialmente nas bocas de trás do fogão, porque o que pode acontecer é a criança ficar curiosa, bater a mãozinha e essa panela virar o conteúdo todo em cima dela, né? Pegando face, uma grande extensão do corpo da criança, um tipo de queimadura muito grave. O fósforo também pode tanto queimar a criança como acabar causando um acidente, um incêndio dentro da casa, então longe da criança, né? Guardado sempre no alto, um armário fechado. Não está usando ferro, desliga e tem que ser guardado em um local longe do alcance da criança. Porque algumas queimaduras precisam até de observação mais criteriosa, às vezes até de internação. Isso depende do tipo. Então, primeira coisa, não estourar a bolha, não passar nenhum produto caseiro e ligar para um médico. Toda medicação deve ser guardada em um armário com chave ou então
em uma prateleira alta, um local onde a criança não alcança, porque elas têm efeitos colaterais que muitas vezes levam à hospitalização. E vou reforçar aqui o remédio de nariz, aquele remedinho que alguns adultos utilizam para desentupir o nariz, que deve ser sempre utilizado sob recomendação médica. É muito comum as crianças se intoxicarem com essa medicação, levando até internação em UTI. Então isso aqui, ó, não pode ficar perto de criança. Produto de limpeza é uma outra causa importante de acidente doméstico. O produto de limpeza causa acidentes também muito graves. Não utilizar outros frascos, por exemplo, frasco de refrigerante para colocar. Por quê? A criança pode achar que é uma bebida, ingerir e é alguma coisa tóxica, né? Então, colocar sempre dentro de um armário trancado ou em um armário alto, onde a criança não tem acesso. Em relação à ingestão dos produtos de limpeza, isso é uma coisa muito importante, a gente não deve provocar vômito. Porque em alguns casos isso piora o quadro, né? Quando você queima, a hora que volta queima mais. Então é melhor não fazer nada, pegar a criança e o produto, pra gente poder saber o que foi, a criança e levar para emergência. Aí as medidas serão tomadas o mais rápido possível. Tá? E no caso, beber água ajuda ou atrapalha? É melhor não dar nada, não dá leite, não dá água, não dá nada. Pega a criança, o produto e vai para uma emergência. Né? Então a gente tem que sempre proteger as tomadas com esses protetorzinhos, tem vários modelos, para que elas não tenham a curiosidade de colocar objetos dentro da tomada, tá? E os fios, né, dos equipamentos eletrônicos, dos carregadores, da televisão, também devem estar fora do alcance da criança e sempre encapados, né? Sempre observando se não tem nenhuma área desencapada que possa causar um curto, gerando um acidente. E as tesouras, para criança, somente aquelas sem ponta, né? A partir do momento que elas forem utilizar, e as tesouras com ponta devem também ser guardadas junto com as facas, numa gaveta travada, né? Ou em um armário mais alto. Orientar a criança a se comportar de uma forma adequada, né, para o bichinho não morder, não bater no animal, evitar de mexer no animal quando ele está comendo, para que não exista o risco, né, do animal morder ou arranhar, machucando a criança. Muito obrigada, doutora Bianca. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe também com mais pessoas para que as pessoas possam ter essa informação, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Obrigada e até a próxima. Tchau!